Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Estamos iniciando a mais um podcast cristão, né? E nós estaremos debatendo sobre um assunto que eu já debati, vocês já viram nos stories, né, do podcast cristão lá no Instagram. E hoje estamos com uma convidada especial, que é a nossa irmã Carlinha, e ela vai estar explicando alguns pontos sobre um assunto que vocês já viram falando. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast cristão. Aqui, como vocês já sabem, a gente abordaremos alguns assuntos, né, da atualidade que está sendo imposto em nossos dias atuais, né? E sobre o que Raquel falou no último assunto, que foi sobre o aborto, que uma pessoa veio querer nos impor algo que nós que somos cristãos, que vivemos um evangelho genuíno, a gente não aceita, né? Porque na palavra do Senhor fala sobre esse assunto. E é o que eu vou trazer hoje. Eu vou começar do início de como foi feito, como foi formado a criação humana em nosso meio. E o assunto em si aborda o aborto, né? O tema é o aborto segundo a Bíblia. Que nós que vivemos um evangelho genuíno, não devemos de maneira alguma aceitar o que o sistema do mundo quer nos impor hoje, né? E lá no Velho Testamento fala assim. No Velho Testamento fala do primeiro homem e da primeira mulher, que o Senhor, ele criou com suas mãos. Nós somos obra-primas feitas pelo Criador, né? E naquela época o Senhor, ele criou o homem e a mulher com as suas próprias mãos. Ele que criou o homem. E aqui na palavra do Senhor diz assim, lá em Gênesis 2, 6, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou falar dentro da palavra, que diz assim: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Aqui a gente vê que o Senhor, ele criou o homem, que em outro debate nós vamos falar que a gente não é descendente de macaco, né, gente? Mas isso aí já é um assunto para a próxima questão. Hoje nós queremos falar sobre o aborto. E aqui fala, Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, como vai falar aqui mais à frente. Capítulo 2 ainda, no versículo 21 e 22 diz assim: então o Senhor Deus fez cair em um sono profundo. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor fez, tomou o homem e formou uma mulher e trouxe a Adão. Aqui fala das primeiras, os dois primeiros seres humanos, né, que foi feito pelas mãos do Criador. E aqui fala que Adão, ele não foi gerado como nós, seres humanos, hoje somos gerados, né? Que é do ventre da nossa mãe. Ele foi gerado através do pó da terra, que o Senhor, ele fez o homem do barro e soprou o seu fôlego da vida nele. E ele foi moldado pelas mãos de Deus. E sabemos que somos feitos pelo nosso Criador. E também fala aqui mais à frente da mulher, né? Que a mulher foi feita da costela do homem. Esses são os dois primeiros seres humanos da face da terra. E mais à frente fala, no capítulo 4, que fala do nascimento do primogênito de Adão e Eva. Esse é esse ponto que eu quero abordar hoje. É esse ponto que a gente quer abordar nesse podcast. Que diz assim, capítulo 4. Eu não vou falar da queda de Eva e de Adão no Jardim do Éden, porque esse não é o assunto em si que a gente quer abordar. A gente quer abordar a geração humana. A gente quer abordar o concebimento de uma criança no ventre materno. E fala assim, Gênesis 4, capítulo 1 diz assim, capítulo 4, versículo 1 diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Aqui fala sobre o concebimento da mulher, o concebimento de um filho no ventre materno. E nesse capítulo 4, eu não vou falar sobre a queda de Eva no Jardim do Éden. Eu quero falar sobre o assunto de uma criança sendo concebida no ventre de sua mãe.
E no capítulo 4 de Gênesis, fala, e no versículo 1 diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Aqui fala da criança sendo formada dentro do ventre da mãe, e aqui ela nasce, né? Na palavra do Senhor diz que Eva, ela teve a Caim, e ela louvou ao Senhor por ter tido um filho homem. Essa criança já nasceu. E a gente vê que o plano do Senhor naquele momento era excelente para a criação humana. E vemos também que todo esse processo que o Senhor fez com que Adão e Eva passassem era o plano perfeito de Deus. Aí o que é que acontece? O inimigo, desde o início, ele tem projetado um plano abominável contra a raça humana, contra o ser humano, né? E a gente sabe que na Bíblia fala que o plano de Deus para nossas vidas é perfeito, o plano de Deus para a geração é perfeita. Como fala que o Senhor criou o homem, criou a mulher e agora nasce uma criança nesse contexto. E a Bíblia diz que o Senhor, ele é a favor da vida. O Senhor é a favor da geração humana, da concepção de uma criança no ventre materno. E a Bíblia diz que Deus é a favor da vida. E o inimigo, a gente vê na palavra do Senhor que fala lá em João 10:10, que diz assim: o inimigo não veio senão para roubar, matar e destruir. Lá em João 10:10 fala isso. E o Senhor fala: e eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, irmãos, o ponto que eu quero chegar, que essas leis que estão sendo implantadas hoje em nosso meio, de uma gravidez ser interrompida, é o próprio inimigo, é o próprio espírito do anticristo em nosso meio, impondo leis que não convém e não fala na palavra do Senhor. A gente pode usar vários versículos falando sobre o aborto. E sabemos que uma criança, ela não é um objeto. Um feto não é um copo descartável que um ser humano joga fora. E sim uma vida em formação. Só quem pode tirar a vida é o nosso Deus. Você acha que matar, virar uma assassina, é pegar um ser humano, é pegar uma arma, é pegar uma arma e atirar contra um ser humano? Não. Você pode se tornar uma assassina a partir do momento que você, como fala na palavra do Senhor também, fala esse assunto, vários versículos falam sobre esse assunto do aborto, e tem um versículo na Bíblia que fala especificamente sobre isso. E você virar um assassino é você tirar algo que está dentro de você, que Deus deu a dádiva de você ser mãe e você querer descartar. Porque muitas mulheres hoje em dia têm o desejo de ser mãe e não conseguem. Mas tem muitas que adotam. Se você não quer ter a criança, adote, doe para alguém, mas não aborte. Porque isso é algo que vai te trazer consequências futuras. É algo que vai te fazer viver essa dor. Porque isso é um grande pecado perante a Bíblia e perante a palavra de Deus. É um grande pecado. E vai te trazer consequências mentais, vai te trazer consequências tanto na saúde quanto na sua mente. Você vai viver com essa culpa pro resto de suas vidas. E também tem alguns versículos também que falam, muitos versículos falam da palavra do Senhor sobre esse assunto. E lá em Jeremias 1:5 fala assim: lá em Jeremias 1:5 fala assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da mata, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aqui fala da história de Jeremias, né? E na própria palavra está dizendo que o próprio Criador, antes de você ser gerado, e antes de uma criança se tornar uniforme no ventre da mãe, o Senhor ele já conhece a história, o Senhor já conhece a vida daquela criança até o seu nascimento. Então, quem é o ser humano hoje? Quem é o ser humano hoje para interromper
um plano que o Senhor, Ele quer dar à pessoa de ter a dádiva de ter um filho, né? Muitas pessoas estão fazendo isso, por não querer a criança, por achar que a criança não está vindo no horário certo, na hora certa. Muitas vezes são os pais que não aceitam, às vezes é o esposo da pessoa que não aceita, né? Mas que você que está vendo esse vídeo, através das nossas palavras, do que já foi abordado, sinta no seu coração de não fazer este ato, porque perante o Senhor é um pecado grande e vai te trazer consequências tanto espirituais como na tua saúde, na tua mente. A culpa vai seguir pro resto da sua vida. E também fala, vocês que essa pessoa, né, que veio querer nos impor isso para que a gente aceitasse, né? E a gente não aceitou. Pesquise sobre esse assunto. Por quê? Porque isso é algo que vai te trazer consequências na tua saúde. Tanto vai te prejudicar como vai prejudicar a criança. E sabemos que Satanás, ele detesta a criança. E essas pessoas que tomam essas decisões, hoje em dia, por simplesmente querer descartar, assim como algo que é qualquer coisa, significa que essa pessoa quer dizer que uma criança é qualquer coisa, mas não é. O plano do Senhor, ela não é. Porque o Senhor, ele conhece a história, o Senhor conhece o futuro dessa criança, o Senhor já tem escrito o futuro dessa criança. Então que você que está vendo esse vídeo não venha fazer um ato precipitado na sua vida, para que isso não te traga consequências futuras. E sabemos que o inimigo, ele é o adversário da nossa alma. E o inimigo, ele odeia a criança, ele detesta, porque ele sabe que as crianças são o futuro da nação, da geração, né, futura. Ele sabe que as crianças, um dia, elas podem conhecer Jesus. Então, o inimigo, ele quer excluir esse projeto muito antes da criança nascer. É por isso que muitas leis estão sendo impostas, que nós cristãos não venhamos a aceitar isso no nosso meio, por mais que isso nos cause perseguição, né? Porque nos últimos dias que estamos vivendo, com certeza nós que somos cristãos, nós vamos sofrer por perseguições, por a gente ter uma linha de raciocínio que não convém a que eles querem nos impor. Irmãos, antes de terminar, eu quero aqui agradecer a minha oportunidade de estar falando sobre esse assunto. Eu sei que é o primeiro assunto que a gente está falando, então a gente está um pouco nervosa, ansiosa, né? Eu quis expor algo a mais, mas o Senhor me permitiu até aqui. E antes de terminar o nosso podcast cristão, eu quero convidar a minha irmã em Cristo, Ruth, de Jesus, para louvar um louvor. As irmãs, capaz Senhor, irei louvar um louvor que fala sobre as crianças, né? Sobre que nós venhamos ser igual uma criança. Sobre os pensamentos igual a criança. Amém? Quero ser como criança, te amar pelo que voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do